Estamos no capítulo 2, tema da página 21. Nesta aula, vamos falar de algumas noções que são fundamentais para a definição de interpretação na lógica proposicional. Principalmente, vamos falar da ideia de função. Afinal, o que é uma função? Uma função matemática. Para quem está acostumado com as noções de matemática, a ideia de função é uma ideia elementar, um conceito elementar, e essas pessoas certamente já sabem o que significa, o que é uma função. Mas considerando que a nossa audiência, os nossos alunos são heterogêneos, certamente muitos deles têm uma noção vaga do que é uma função. E, para ajudá-los, vamos falar um pouco sobre isso. O que é a ideia de função? O que é isso? E, para começar, vamos considerar um exemplo do dia a dia. Imagina o seguinte: você vai ao banco, ao caixa automático, para consultar o seu saldo. Qual é a ação frente ao caixa automático? Pegamos o cartão, introduzimos na máquina e depois digitamos a senha e temos acesso ao nosso saldo. Ao introduzir o cartão na máquina e ao informar a senha, estamos dizendo para a máquina uma informação. E a partir dessa informação, desses dados, a máquina nos fornece um único dado: o saldo da nossa conta. Não é possível que, para um titular de uma conta, ele tenha dois saldos na mesma conta. Estamos considerando uma conta corrente única. Essa é a noção de função. Ou seja, para um dado de entrada, temos um único possível dado na saída. Ou seja, para uma conta corrente, para um titular, ele tem um único saldo. Essa é a nossa ideia de função, a ideia matemática de função. Vamos defini-la um pouco mais formal, de maneira um pouco mais formal. Aqui temos a definição de função. Uma função é uma operação I, tal que, para cada elemento do seu domínio, existe apenas um elemento y no seu contradomínio, tal que y é igual a I de x. No contexto do caixa automático, o I é o caixa automático. E quem é o elemento do domínio? Quem é o domínio? O domínio é o conjunto das pessoas correntistas do banco. Para simplificar um pouco. E para cada elemento x, ou seja, para cada correntista, o I de x é o seu saldo. Estamos dizendo que o domínio é o conjunto dos correntistas. Tudo bem. Mas poderia ser o conjunto de todas as pessoas. E, para alguém que não fosse correntista no banco, I de x simplesmente não teria como retorno valor algum. Mas, em resumo, para ser uma função, uma determinada operação, é fundamental que, para cada elemento do seu domínio, exista apenas um resultado no contradomínio, e esse resultado é o resultado da função aplicada ao elemento x do seu domínio. Ou seja, para cada correntista, há apenas um elemento no contradomínio, e esse elemento é o seu saldo na sua conta corrente. Por que estamos
falando de função? A razão é a seguinte: a interpretação definida na lógica proposicional, como veremos mais adiante, será uma função. Vamos interpretar fórmulas na lógica proposicional utilizando funções, uma função de interpretação. Por isso é que estamos explicando o que é uma função. Apresentamos o conceito de função. Em geral, na matemática, representamos função por gráficos. Aqui temos o gráfico de uma função, da função y igual a x ao quadrado, ou seja, para cada elemento do seu domínio, para cada x no domínio dessa função, nós o elevamos ao quadrado e obtemos o resultado, e esse resultado está no contradomínio. O domínio da função é representado nesse eixo, o eixo x, e o contradomínio nesse eixo, o eixo y. Isso significa que, para o número 2 no domínio, dada a regra da função, temos o seu correspondente que é igual a 4, ou seja, 2 ao quadrado. Nesse caso, observem que y igual a x ao quadrado é realmente uma função. Isso porque, para cada elemento do domínio, existe um e apenas um elemento no contradomínio. Ou seja, se x é igual a 2, então y é igual a 4. Mas se x é igual a 5, então y é igual a 25. Então, para cada x, temos apenas um valor de y correspondente. Aqui temos um gráfico de uma operação que não é função. Isso ocorre porque, para x1, temos vários valores de y correspondentes. E isso não segue a regra estabelecida para que uma operação seja uma função, que é aquela que diz que para cada x no domínio existe no máximo um y no contradomínio. E nesse caso, para x1, temos 3 possibilidades no contradomínio. Como veremos, uma interpretação na lógica proposicional deverá ser uma função, é uma função. Entretanto, não necessariamente esse é o caso em todas as lógicas. Isso ocorre na lógica proposicional, dado que essa lógica é uma lógica clássica, está no contexto das lógicas clássicas. Mas há outras lógicas em que não necessariamente a ideia de interpretação é estabelecida por funções. Mas não é qualquer função que servirá para nós para representar a ideia de interpretação que estamos procurando. A ideia de interpretação que estabeleceremos para interpretar fórmulas da lógica proposicional. Primeira restrição. Veremos que, para ser uma interpretação na lógica proposicional, além de ser função, ela deve ser uma função binária. Veja o que é isso. Definição: função binária. Uma função é binária se seu contradomínio possui apenas 2 elementos, ou seja, lá no contradomínio, o resultado da aplicação da função aos elementos do domínio tem apenas 2 resultados possíveis. Portanto, a ideia de função da qual falamos anteriormente, que é aquela em que o banco nos dá o saldo da nossa conta, não é uma função binária. Por quê? Olha, saldo, existem inúmeros valores possíveis para o saldo de uma pessoa. A função que apresentamos nessa folha, além de ser binária, ela é também total. Ela é total porque, para todo elemento do domínio, há um resultado da função aplicada a esse elemento. Ou seja, não há essa possibilidade e de que
ser indefinido. Observem que sempre a função faz uma operação a partir de um elemento do domínio e determina o seu resultado no contradomínio. Nesse caso, há duas possibilidades, por isso é que ela é binária. E ela é total porque a função está definida em todos os elementos do seu domínio. Conclusão. É função porque não podemos ter i de q igual a verdadeiro e i de q igual a falso para algum q entre os elementos do domínio. Ela é binária porque tem dois elementos no seu contradomínio. E ela é total porque não podemos ter i de q algo indefinido. Necessariamente i de q é um elemento do contradomínio. Na lógica clássica, vamos definir o conceito de interpretação como uma função binária total. E a lógica proposicional que estamos estudando, ela está no contexto da lógica clássica. E nesse contexto, o nosso mundo é mais simples, ou seja, a maneira que interpretamos na lógica proposicional é uma forma muito mais simples da que nós usualmente utilizamos no dia a dia. Ou seja, nesse contexto, a ideia de interpretação será aquela que segue o que é estabelecido por função, que seja binária e que seja total. Portanto, uma função é binária quando o seu contradomínio possui apenas dois elementos. Mas como veremos, na lógica proposicional, as interpretações são definidas como funções binárias totais. E o que é uma função total? Vamos pensar de novo no caso do caixa automático. Suponha que aquele caixa seja uma função e as entradas são as identificações, o CPF de todas as pessoas. Então, há duas possibilidades. Quando o indivíduo vai ao caixa automático, se ele é correntista do banco, o banco retorna o seu saldo. Bom, e se ele não for correntista? Bom, se o domínio daquela função são todas as pessoas, nesse caso, o banco não retorna valor algum. Ou seja, aquela função definida pelo caixa automático não é total, não está definida para todos os elementos do seu domínio. Mas se a gente restringe o domínio dessa função a apenas os correntistas do banco, então, nesse caso, para toda pessoa que tem um cartão do banco, digamos, e que acessa ao caixa daquele banco, sempre tem uma resposta, que é o saldo da pessoa, que pode ser eventualmente zero até negativo, mas é um saldo. A noção de função total é essa. Uma função total é uma função definida em todos os elementos do seu domínio. Ou seja, para todo elemento do domínio, quando aplicamos a função a esse elemento, tem-se um resultado. A função que apresentamos nessa folha, além de ser binária, ela é também total. Ela é total porque, para todo elemento do domínio, há um resultado da função aplicada a esse elemento. Ou seja, não há essa possibilidade i de q ser indefinido. Observem que sempre a função faz uma operação a partir de um elemento do domínio e determina o seu resultado no contradomínio.
Nesse caso, há duas possibilidades, por isso é que ela é binária. E ela é total porque a função está definida em todos os elementos do seu domínio. Conclusão. É função porque não podemos ter i de q igual a verdadeiro e i de q igual a falso para algum q entre os elementos do domínio. Ela é binária porque tem dois elementos no seu contradomínio. E ela é total porque não podemos ter i de q algo indefinido. Necessariamente i de q é um elemento do contradomínio. Na lógica clássica, vamos definir o conceito de interpretação como uma função binária total. E a lógica proposicional que estamos estudando, ela está no contexto da lógica clássica. E nesse contexto, o nosso mundo é mais simples, ou seja, a maneira que interpretamos na lógica proposicional é uma forma muito mais simples da que nós usualmente utilizamos no dia a dia. Ou seja, nesse contexto, a ideia de interpretação será aquela que segue o que é estabelecido por função, que seja binária e que seja total.